Olá pessoal, hoje então vamos falar sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso então é um dos 4 tipos de tecido básico que a gente viu lá no começo do semestre, né? Então o tecido epitelial, tecido conjuntivo, já vimos os tipos especiais também, tecido muscular e agora o tecido nervoso, que é o último dos 4 tipos básicos de tecidos, tá? Então a gente vai hoje do tecido nervoso falar um pouquinho sobre a definição, composição anatômica, as funções gerais desse tecido, falar um pouco das células, né, dos neurônios, as células da glia, né, então líquor, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então todos esses itens a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Então, a definição, por definição, é um tecido que está distribuído por todo o organismo, que forma uma rede de comunicação, onde a informação ela vai em dois sentidos, do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, e vem do sistema nervoso periférico, lá das vísceras, músculos e tudo, para o sistema nervoso central. Então, desses dois locais. Então, ele é formado por duas porções, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que tem diferenças também do ponto de vista histológico, como a gente vai ver na aula hoje. Tá? Então, é um tecido que está distribuído por todo o organismo, formando uma rede de comunicação, como a gente falou antes, onde a informação vai da periferia para o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, e também do sistema nervoso central, né, que é a medula, aqui o cérebro do cão, né, todos são muito semelhantes, para o sistema nervoso periférico, tá? Então ele está, como a gente falou, distribuído, ele regula também várias vísceras, como a gente vai falar logo em seguida, então ele tem a função de fazer a regulagem e a manutenção, ou a chamada homeostase também, de algumas vísceras, função de algumas vísceras devido a esse e de alguns sistemas devido a essa interação com todos os sistemas do organismo, tá? Então, do ponto de vista anatômico, o sistema nervoso central é dividido em encéfalo, que é toda essa porção, ele é subdividido em 3 porções, que é cerebelo, desculpe aqui, cérebro e tronco encefálico, e a medula espinhal, que vem aqui dentro da coluna vertebral, tá? E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos periféricos. E do ponto de vista também anatômico, né, macroscópico, a gente tem duas porções. Uma substância cinzenta, que forma o córtex, que está na periferia, e uma substância branca que está mais ao centro, né? E elas podem se misturar em algumas regiões aí, onde a gente tem a substância cinzenta rodeada por substância branca chamada de núcleos, como é a região aqui dos núcleos da base, e a substância branca, quando está rodeada de substância cinzenta, é chamada de tratos ou fascículos, tá? Como a gente tem em alguns locais do tronco encefálico, abaixo do cerebelo, aqui, nesses locais. Então, lá na medula espinhal, a gente tem também a substância cinzenta formando o H medular, essa agora está no centro, e a substância branca ao redor formando o restante da medula, né? Então, a substância aqui se inverte as posições. No encéfalo, a substância branca estava por dentro e a substância cinzenta por fora. Aqui a substância cinzenta está por dentro, formando o H medular, e a substância branca está por fora. E aqui a gente já vê uma parte dos nervos, né, que é o sistema nervoso periférico. Tá? Então lá na medula, entre cada vértebra tem uma saída de nervo, que a gente está vendo aqui, ó. Esses nervos estão saindo aqui da medula, né, e vão inervar tanto o membro chamado membro torácico quanto o membro pélvico, né? Então esses dois locais são inervados por esses nervos chamados nervos periféricos, tá? Então, quais é as funções do tecido nervoso? Detectar, transmitir, analisar e utilizar informações geradas por estímulos sensoriais internos ou externos, né? Então, calor, luz, pressão, tudo isso ele faz a recepção dessas informações. Organizar e coordenar o funcionamento de vísceras, o funcionamento motor, endócrino e também psíquico, né, de quase todo o organismo. Então, para vocês terem uma ideia,
o tecido nervoso, né, o sistema nervoso, né, que a gente vai ver lá também na ISTO 2, ele regula a pressão sanguínea, a tensão de oxigênio e de CO2, teor de glicose e hormônios, o comportamento alimentar e reprodutivo, a, atos de defesa dos animais, interações com outros seres vivos, tudo isso é coordenado pelo sistema nervoso, tá? Tanto central quanto periférico. Então, quais são as células que compõem esse tecido nervoso? Uma delas é os neurônios, a gente vai ver depois. É uma das células principais e ela tem toda a função, aquelas funções que a gente falou antes, é, é realizada pelos neurônios. Obviamente que com a ajuda de outros tipos de células, que são as células da glia, ou chamado também de neuróglia, né? Glia é um termo para cola, né? Cola, e aí neuróglia, né, seria a cola dos neurônios. Então, como o pessoal não entendia muito bem no início quais eram a função dessas outras células, eles acharam que era a cola dos neurônios ou a matriz extracelular que mantinha os neurônios em seu local. A gente vai ver depois que é muito mais do que isso, tá? Então, o neurônio, qual é a função dele? Receber, transmitir, processar os estímulos, né? Eles liberam moléculas chamadas de moléculas informacionais, que são os neurotransmissores. Então, ele produz esses neurotransmissores lá no citoplasma, né, no seu maquinário próximo do núcleo, e essas moléculas viajam e são liberadas para outras células através dessa região aqui, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo aí dos neurotransmissores, tá? E depois vamos falar sobre as porções dos neurônios. Então, os neurotransmissores são substâncias que vão se combinar com receptores ou em outros neurônios ou em outras células, como células musculares ou células endócrinas, né, de glândulas, né, endócrinas, que tem composição variada, que podem ser aminas, aminoácidos, pequenos peptídeos, e são exemplos deles acetilcolina, adrenalina, são neurotransmissores, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa função do neurotransmissor aí mais tarde, tá? Então, o neurônio ele é composto por três porções. O primeiro é um corpo celular, ou pericário, que é essa região aqui que fica ao redor do núcleo, né? Aqui está o núcleo, né? Então, no seu citoplasma, a gente tem o que é chamado do corpúsculos de Nício, né? Que a gente já vai falar um pouquinho depois sobre isso ali, tá? Sobre essa composição aqui. Então, a região cário quer dizer núcleo e peri ao redor. Então, é a porção que fica ao redor do núcleo, é chamado de pericário, tá? Ao redor desse pericário aí saem ramos, né, que são chamados de dendritos. Eles têm a função de receber essa informação. Eles se ligam com outros neurônios aqui, como a gente está vendo na imagem, para receber essa informação. E do núcleo aqui sai, através de um cone de implantação, sai um axônio, né? Então é a parte mais longa normalmente do neurônio e ele leva a informação para outras células ou para outros neurônios, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, o corpo celular, o pericário, o soma, ele tem a função de receber esses estímulos, né, que podem ser inibitórios ou excitatórios de outras células nervosas. Então, vem esses estímulos aí através dos dendritos e vai ocorrer também o processamento desses estímulos aqui. Aqui a gente tem a ligação, a sinapse com outra célula aqui ao redor, que é do neurônio, né? E aqui o cone de implantação, que também faz parte do pericário, onde sai o axônio, tá? Então, ele tem um núcleo e tem o citoplasma. Esse citoplasma ele é rico em retículo endoplasmático rugoso, como vocês devem ter visto lá na biologia celular. E isso forma o que a gente chama de corpúsculos de Nício, também chamado de grânulos de Nício, substância tigroide, tudo isso leva esse nome aí. Então, esse retículo, esses grumos, né, que a gente vê corados lá no HE, a gente vai ver depois ali numa foto, é importante porque eles faz parte aí da função do neurônio, tá? E aí tem microtúbulos aqui que partem do cone de implantação, onde vai fornecer, né, para o crescimento axonal e também para a manutenção desse axônio e o transporte de substâncias aqui através do axônio vai ocorrer nesse processo. Então,
O corpo celular pode ser chamado de pericário, como eu falou, peri ao redor do núcleo, né? Cário, núcleo, então ao redor do núcleo, ou soma, que também é outro nome, né, para essa região aqui, tá? Então os dendritos, quais são as funções dele? Aumentar a superfície celular. Vejam, aqui tem dois círculos, mais ou menos, um aqui está mais preenchido por dendritos, outros um pouquinho menos, mas eles têm a função de aumentar a superfície celular para receber mais impulsos. Então isso aumenta a capacidade de receber esses estímulos, essa informação. E o axônio é a parte que é responsável por propagar esse impulso nervoso, né? Então, só temos um axônio por neurônio e ele pode ter um comprimento de até 2 metros, por exemplo. O neurônio está localizado lá na medula do cavalo, lá em algum local da medula, e ele ia até o casco, a ponta do casco do animal. Então, veja um segmento bastante longo, né? Que ele vai um trajeto bastante longo que vai percorrer esse axônio fazendo a comunicação entre a parte central e a periférica, né? E essa porção final aqui que ele vai comunicar com outra célula, ou com outro neurônio, ou com célula muscular, ou com uma célula endócrina, é chamada de telodendro, né? Ou até um outro tipo de célula, né? Pode acontecer essa comunicação aí. Então a gente tem alguns tipos de neurônios, né? Um aqui chamado de bipolar, né? Então eles têm os dendritos aqui, vejam que ele recebe a informação pelos dendritos e ocorre a passagem dessa informação pelo pericário, pela soma, e vai pelo axônio até lá o final, na terminação axonal, né? Fazendo as sinapses com outras células, né? Esse aqui, então, ele recebe, né, a informação, faz o processamento da informação. Esse outro multipolar, ele tem um processo de receber a informação em várias direções, né, e essas informações, ele tem que processar também esse processo, essa informação, fazer o processo dessa informação para passar, então, o axônio, né, e passar para outra célula. E esse pseudo unipolar aqui, o que acontece? Ele recebe a informação de um lado e o axônio passa direto, essa informação é passada direto até lá a terminação axonal, passando para outra célula, né? Esses aqui normalmente são os neurônios sensoriais, tá? São desse tipo aqui. Aqui no multipolar e no bipolar a gente tem neurônios motores, né? Outros tipos de neurônios aí que fazem essa função. Esse sensorial por quê? Então ele tem que receber a informação e passar para outra célula tomar a decisão, né? Ele só transmite, né, essa informação que é gerada lá na periferia, tá? Então o axônio ele tem uma função bem importante que é o transporte axonal. O que acontece nesse transporte axonal? A gente tem os neurotransmissores, né, que são produzidos lá no pericário, como a gente falou, outras organelas, toxinas e até vírus podem ser transportados pelo axônio. E ele tem dois tipos de fluxo, um que é chamado de anterógrado e outro retrógrado, tá? Esses fluxos, então, o anterógrado vem do centro, então, do núcleo para o telodendro, né? Então, nessa direção aqui. E o retrógrado é o contrário, né? Vem da periferia para o centro, certo? E esse fluxo ele pode ser rápido, de 200 a 400 milímetros por dia, ou lento, então 0,2 a 5 no máximo milímetros por dia. Então veja, até alguns vírus que usam esse transporte aqui, por exemplo, o vírus da raiva, para chegar até o sistema nervoso central. Então o cachorro morde, né, a gente ou um outro animal lá na pata, e o vírus acha, né, se ele está raivoso, o vírus acha essas terminações nervosas e vai pelo axônio chegando até o sistema nervoso central. Então vejam que esse fluxo aqui é importante, né? O anterógrado aqui para baixo e o retrógrado aqui para cima, esse fluxo. Então isso ocorre, esse processo. Normalmente o fluxo da informação é do centro para a periferia, tá? Mas outras coisas podem, né, como a gente falou, toxinas também podem ter um fluxo contrário, tá? Certo? Então, de acordo com a classificação morfológica, né, o neurônio pode ser multipolar, como a gente falou, bipolar, né, e pseudo-unipolar, onde a informação passa basicamente direto, né? Então, aqui a gente tem um processo de interação, né, ó, neurônios bipolares, né, ou pseudo-unipolar aqui, e neurônios, ó, secretores da hipófise, neurônio motor lá na medula, né? Ele tem essa conformação,
o neurônio central no sistema nervoso autônomo ou ganglionar, lá também tem uma conformação multipolar, né? E aqui tem células piramidais lá do córtex cerebral, que a gente vai falar, célula de Purkinje, que está no cerebelo, e neurônios da área óptica, que tem uma conformação um pouco diferente, né? Mas todos desempenham a mesma função nesse transmissão aí de informação. Então a gente tem neurônios quanto à função motores, sensoriais e interneurônios. Os motores, eles controlam os órgãos efetores, exemplo, as glândulas exócrinas, endócrinas e os músculos. E os neurônios sensoriais, eles vão receber o estímulo lá do ambiente e do organismo como um todo. Até mesmo a pressão nas vísceras pode ser recebida, né, por esses neurônios sensoriais. E os interneurônios, então, são a conexão entre esses dois tipos outros de neurônios, né, fazem esse tipo de conexão, tá? O fluxo axonal, né, ele é mediado por duas proteínas, né, uma chamada dineína, que é o fluxo retrógrado, né, que vem da periferia para o centro, e a cinesina, que é o anterógrado, do centro para a periferia. Então, basicamente, essas duas moléculas aí, né, duas proteínas aí fazem o fluxo, ou cuidam do fluxo axonal lá dentro do neurônio, tá? As sinapses, então, são locais de contato e transmissão entre os sinais, podem ocorrer entre dois neurônios, que isso é mais comum no sistema nervoso central, ou entre um neurônio do sistema nervoso central com o periférico, ou vice-versa. E entre um neurônio e uma célula efetora, né, com músculos e glândulas também, e eles vão fazer o quê? Transformar sinais elétricos em sinais químicos, que são os neurotransmissores, né? Então, esses sinais elétricos, eles vêm até pelo axônio, né, onde ocorre a abertura dos canais de sódio e potássio para esse sinal vir mais rápido, né, caminhar mais rápido. Aí a bainha de mielina ajuda isso, a gente vai falar um pouquinho sobre ela depois. Então, esse sinal elétrico, ele começa lá no pericárdio e vem por todo o axônio rapidamente com abertura de canais de sódio e potássio, basicamente, né? E no final aqui se transformam em canais de cálcio, onde ocorre a liberação desses neurotransmissores, ou seja, uma parte elétrica que é exclusivamente de íons que se transforma em um sinal químico, né, que são os neurotransmissores que vão ser liberados e vão ser acoplados em receptores aí na outra célula, na membrana pós-sináptica. Então, tem uma membrana pré-sináptica, que é essa aqui, né, e uma membrana pós-sináptica que está presente lá nesses outros, no outro neurônio ou na outra célula. Então, a comunicação entre duas células ocorre nesse processo. E a gente tem o que chamam de fenda sináptica, né? Então, uma célula não encosta na outra, né? Vai ocorrer esse processo aí de transmissão, né? Como o próprio nome diz, aí pelos neurotransmissores entre uma célula e outra, tá? E as sinapses podem ser de dois tipos, uma excitatória ou uma sinapse inibitória, né? Então, o neurotransmissor excitatórios, a gente tem acetilcolina no músculo esquelético, ou os neurotransmissores inibitórios, a acetilcolina, por exemplo, lá no músculo esquelético, ele atua como inibidor, né? E aqui no músculo esquelético, né, como excitatório, né? E aqui no músculo cardíaco, como eu falei, como inibidor. Então, e pode ocorrer várias sinapses, né, em um mesmo neurônio, onde algumas vão inibir e outras vão excitar. E de acordo com o equilíbrio ou até mesmo desequilíbrio desse processo de excitação e inibição é que vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso, tá? Então, os tipos de sinapse, de acordo com o local de contato, pode ser axossomática ou axodendrítica, então entre um axônio aqui e a soma ou o dendrito. Axodendrítica, né, entre um dendrito aqui e um axônio, né? Então, nesse caso aqui é a principal. E a axoaxônica, onde a gente tem entre dois axônios, né? Então, um axônio aqui estimulando o outro, né? Esse é o caso aqui. Então, como é que ocorre a propagação desse impulso nervoso? Ele depende da retirada da célula do repouso. Então, como é que acontece isso? Um estímulo, né, vai ocorrer a abertura dos canais de sódio, vai entrar sódio aqui. Então,
essa célula que estava num potencial de repouso da membrana de menos 65 milivolts, né, que vai depender da bomba de sódio e potássio, ou seja, tem mais sódio fora e mais potássio dentro da célula, dentro do axônio aqui. Então vai acontecer o estímulo, a abertura dos canais de sódio, esse sódio vai entrar, certo? E o potencial de menos 65 aí vai passar a 0 milivolts, né? Então, ou seja, vai ter o potencial de ação, vai ocorrer um impulso nervoso que vai se propagar. Então, isso abre em sequência esses canais de sódio aqui até chegar ao final. Quando ocorrer, né, a despolarização, a repolarização, né, ou o retorno ao potencial de repouso da membrana, o que, que vai acontecer? Abre os canais de potássio e vai sair o potássio, né? E ele vai retornar ao menos 65 milivolts aí, que é a característica de repouso aí da célula. Então, acontece e aí fecham-se os canais de sódio aqui, né? Vai estar maior concentração de sódio, o potássio vai sair como íon positivo, sai voltando a esse potencial da membrana, tá? Então, passando ao longo de todo o axônio, abertura e fechamento desses canais, isso ocorre em cascata aqui, né? À medida que o impulso vai sendo transmitido, né? E depois ocorre a despolarização da membrana, né, pré-sináptica, que ela vai induzir uma breve abertura dos canais de cálcio lá perto no telodendro, lá onde ocorre a liberação dos neurotransmissores. Essa entrada de cálcio na célula promove a liberação dos neurotransmissores, que vão reagir, né, com os receptores da outra célula, promovendo a despolarização da membrana dessa outra célula. Então, a região pré-sináptica aqui, o terminal pré-sináptico, e o terminal pós-sináptico aqui embaixo, né? Então, e aí ocorre o que sobra, né, nesse material é recuperado por vesículas, né, de novo, que vão formar novas vesículas sinápticas aí. Então, ocorre esse processo. Então, quando a gente quiser bloquear essa neurotransmissão para que o neurônio não passe, não propague essa informação, a gente pode usar, por exemplo, um anestésico local. O que, que ele faz no anestésico local? Ele bloqueia os canais de cálcio, né, ou de potássio, mas normalmente os canais de sódio, não de cálcio, de sódio. Então, bloqueando esses canais de sódio, normalmente, potássio mais raramente, mas basicamente os canais de sódio, fazendo esse bloqueio, então não tem a propagação do estímulo, né? Então o organismo não consegue, não tem alteração no potencial de ação e o impulso nervoso não é transmitido aí para outra célula, então ele fica bloqueado, né, naquele local. Então essa é uma das funções aí dos anestésicos e é por isso que é importante também a gente entender esse processo aí da neurotransmissão, tá? Então, a velocidade do impulso nervoso ele depende do fluxo de despolarização, ou seja, essa troca dos íons, né? Esse fluxo de despolarização depende de algumas situações, como o diâmetro, a quantidade dos íons, né? Obviamente é uma ali, do diâmetro do axônio, quanto mais espesso, maior é a velocidade, por quê? Porque ele tem mais canais à sua volta, e outra é da presença da bainha de mielina. A bainha de mielina é um isolante que fica nos axônios ali, onde ele isola os axônios para que essa troca de íons ocorra de forma muito mais rápida, né? Então, sem mielina, o impulso viaja de 0,2 a 2 metros por segundo, com a mielina de 12 a 120 metros por segundo. Veja, muito mais rápido, né? Uma velocidade de impulso muito mais rápido. A mielina, então, faz o que a gente chama de condução saltatória, né? O impulso salta, né? Entre cada bainha de mielina, ele ocorre a despolarização de todos os canais ali ao mesmo tempo. Então, isso vai acontecendo em etapas, né? Vamos dizer assim, ao longo do axônio, mais fácil, né? Do que o axônio não mielinizado, como a gente está vendo aqui, ó. Veja, então, muito mais lento o estímulo, enquanto um estímulo chegou lá no final, na outra célula, o outro não chegou nem um terço ali do axônio, né? Então, aumenta muito a velocidade do impulso nesse processo aí. E o que é formada a bainha de mielina, né? Então, na verdade, a gente tem fibras mielínicas, que tem a bainha de mielina, e fibras amielínicas, que elas só estão englobadas ali, encapadas, vamos dizer assim, né? Principalmente aqui a gente está tratando do sistema nervoso periférico, né? Então a gente tem dentro das fibras nervosas, dentro dos feixes lá de axônios, fibras constituídas por axônios que estão envolvidos ou não por bainha de mielina, né?
então eles tanto formam feixe no sistema nervoso central, quanto os nervos lá no sistema nervoso periférico. E a fibra mielínica, então, ela tem isso, tem uma célula, né, que faz uma bainha de mielina que é rica em lipídios, né, na verdade ela é um envoltório de fosfolipídios ali, de membrana, né, que enrola esse axônio, fazendo com que ocorra a despolarização de forma mais organizada, né, ou a troca de íons de forma mais organizada. Enquanto nas amielínicas, não, só o citoplasma envolve esses axônios, como a gente está vendo aqui, mas não tem esse envoltório de fosfolipídios que ajuda nesse processo, né? Então a bainha de mielina, quem faz a bainha de mielina no sistema nervoso central é os oligodendrócitos, né? E no sistema nervoso periférico é a célula de Schwann. É um complexo, como a gente falou, lipoproteico, né? Formado basicamente aí por fosfolipídios, né? E algumas outras substâncias, né? Tem uma proteína básica da mielina aí presente nesse processo, tá? Então a gente consegue ver esse processo aqui, ó, a célula englobando o axônio azul aqui, depois ela vai se enrolando ao redor dele, formando essa bainha de mielina, né? Então esse é uma estrutura importante, né? Então as fibras mielínicas, né, a bainha de mielina, ela se interrompe a cada um nódo de mielina, né, tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. E no periférico a gente vê uma estrutura, né, chamada de nodos de Ranvier. Tá? Então esses nodos de Ranvier são locais onde a bainha se interrompe, né? E ele permite a propagação rápida do impulso nervoso nesse processo aqui, tá? Então esse internode é onde ocorre a despolarização e a polarização de forma mais rápida aí, né? Claro que obviamente é em todo, né, a bainha de mielina, mas nesses locais aqui onde ocorre a recaptação desses íons e outros processos. Então é importante nessa rapidez da bainha de mielina, né? E as fibras amielínicas, elas são envolvidas pelos oligodendrócitos ou pelas células de Schwann, porém em uma só camada contínua. Então não há o nódo de Ranvier, não há a formação da bainha de mielina em si nessas fibras amielínicas, ou seja, são as fibras mais lentas. Elas são necessárias, por exemplo, lá num sistema endócrino, né, vamos dizer, na glândula endócrina, onde tem que ter a liberação de hormônio direto, né, de forma lenta e gradual. Então esse impulso ele vai indo de forma lenta e gradual até chegar lá no processo, no sistema nervoso periférico, né, ou nas glândulas, como a gente estava falando ali, beleza? No sistema endócrino, tá? Então, onde que está o neurônio? Onde é que ele está localizado lá na macroscopia no sistema nervoso central, né? A gente já falou ali que tem a substância cinzenta e a substância branca, né? Então, onde a gente vai encontrar esses neurônios aí, né? Ou a partes dos neurônios, né? Então, nos dois lugares, tanto na substância cinzenta aqui, quanto na substância branca, né? Então, nesses dois locais a gente vai localizar os neurônios. Aonde que eles, como é que eles estão localizados, né? Então, na substância cinzenta, a gente vai encontrar o corpo neuronal. O corpo pericário ou soma vai estar na substância cinzenta. E na substância branca é formada basicamente por axônios e bainha de mielina. Então, lá no encéfalo, a substância branca está no centro e a substância cinzenta está na periferia, e na medula espinhal, ao contrário, a substância cinzenta está no centro e a substância branca está na periferia. Então, basicamente, se inverte aí esses processos. Mas o neurônio está localizado nos dois, né? Partes deles diferentes em cada um deles. E a gente tem as outras células que são células importantes que dão suporte para o neurônio. Então a gente tem aqui na região central os núcleos, né, que são parte substância cinzenta em meio à substância branca, né? Na periferia aqui substância cinzenta e essa outra região aqui é substância branca, né? Aqui no cerebelo também substância branca no centro e substância cinzenta na periferia. Na medula se inverte, substância branca ao redor e substância cinzenta no meio. Então na histologia a gente consegue também identificar aquele processo ali, né? Aquelas duas partes. Então a substância cinzenta aqui embaixo com os corpos neuronais, a gente consegue ver a substância de início, esses grânulos escuros arroxeados aqui que estão presentes nesses dois neurônios. Aqui tem algum neurônio também que é a transição, mas a maioria aqui, o que a gente vê?
esse pontinho escuro e um halo claro ao redor. O que é esse pontinho escuro? O axônio. E ao redor essa parte branca, como a gente falou, que é uma grande quantidade de lipídio, né? No processamento ele sai, então a gente vê só o espaço em branco aí, que é a bainha de mielina, né? Ou a parte da mielina, certo? Então lá no sistema nervoso central a gente consegue visualizar essas duas, né? Na histologia a gente consegue visualizar essas duas porções aqui, né? Então aqui a substância cinzenta, ó, a gente vê alguns capilares nesses locais aqui e os neurônios aqui nesses locais, ó, nas setas aqui neurônios, né? Tem um núcleo, nucleolo ali bem evidente, né? Um pouquinho de citoplasma que a gente vê a substância de início aqui ali também e aqui na substância branca a gente vê os oligodendrócitos aqui, né, predominando, que eles fazem a bainha de mielina. E aqui são axônios, todas essas linhas aqui são axônios, né, e ao espaço em branco a bainha de mielina. Então a gente consegue ver distinguir, né, até pela textura, a diferença entre essas duas porções, a substância cinzenta desse lado aqui e a substância branca nesse outro lado. Tá? Então lá a gente vê o nucleolo, núcleo, ó, e o citoplasma ao redor do núcleo com esses grânulos escuros aqui, que é a substância de início, substância tigroide, né? Que forma essa grânulos de início, também vocês vão encontrar em alguns livros, e ali o cone de implantação e o axônio aqui vindo nesse local. Aqui os capilares, né, que a gente vai encontrar em meio ao tecido nervoso, né? Um tecido altamente especializado precisa de aporte sanguíneo em grande quantidade. E a gente falando então agora, passamos dos neurônios para as células da glia, né? São células do sistema nervoso central que ficam próximas aos neurônios. A gente visualiza o núcleo delas no HE, né? Então vamos visualizar apenas o núcleo. E para cada neurônio a gente tem cerca de 10 células da glia, né? Essa é mais ou menos a proporção. E quais são os tipos? Elas são os oligodendrócitos e os astrócitos, a micróglia e as células ependimárias. As células ependimárias, alguns autores não consideram célula glia, consideram só essas três primeiras aqui, mas a gente vai partir do princípio que as células ependimárias também são células da glia, tá? Alguns autores também consideram que os oligodendrócitos e os astrócitos são a chamada macróglia, né? Então além a micróglia aqui embaixo, que é um tipo de célula específico, a macróglia é considerada os oligodendrócitos, os astrócitos, que eles têm origem embrionária parecida. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. O oligodendrócito, eles que produzem a bainha de mielina nos axônios no sistema nervoso central, né? Então a bainha de mielina funciona como isolante elétrico e encapa os axônios, como a gente está vendo aqui, né? Aqui tem o nódo de Ranvier aí, que a gente visualiza então o axônio no centro e a bainha de mielina ao redor. Cada oligodendrócito pode fazer até 60 bainhas de mielina. Isso varia um pouco com a espécie. Tem relatos aí de algumas espécies que tem até 200, um único oligodendrócito, uma única célula fazendo até 200 bainhas de mielina. Então é uma célula bastante importante, né? Então veja que quando falta o oligodendrócito, não vem outra célula substituir, né? Não consegue saber onde é que está as bainhas de mielina que aquele oligodendrócito fazia. Então ele fica mais próximo no sistema nervoso central, obviamente que é só do sistema nervoso central, mas ele fica mais na substância branca, né? A gente vai predominar os oligodendrócitos lá na substância branca, tá? Os astrócitos é uma célula em forma de estrela, como a gente está vendo aqui na imagem, em forma estrelada. Ele também tem um papel bastante importante, né? Tem várias funções que estão auxiliando aí os neurônios. Entre uma delas é ligar os neurônios aos capilares, então fazer a sustentação. Eles fazem também, liga a pia mater, né? Lá, que é uma das meninges que a gente vai ver depois. Ele realiza o controle iônico lá dentro do sistema nervoso central e influencia a atividade e a sobrevivência dos neurônios também. Então, os astrócitos, estando funcionando perfeitamente, garantem aí a sobrevivência dos neurônios. E também tem um papel importante no metabolismo da glicose, né? Então, levando glicose até os neurônios, que são células bastante exigentes, né? E a gente tem dois tipos, o tipo 1, que é o astrócito protoplasmático, e o tipo 2, que é o astrócito fibroso. O primeiro predomina a substância cinzenta e o segundo predomina mais na substância branca. Eles têm uma função bastante importante, que é fazer a barreira hematoencefálica. O que é essa barreira hematoencefálica? É uma barreira
que isola, onde a gente tem junções oclusivas, que está ali e isola a passagem de certas substâncias ao sistema nervoso central. Então, antibióticos, agentes químicos, toxinas, né, e até mesmo vírus, né, a maioria deles é impedido de chegar ao tecido nervoso, ao sistema nervoso central, devido a essa barreira hematoencefálica. Então, entre as células endoteliais, né, as células dos capilares, a gente tem junções oclusivas e ao redor desses capilares ainda a gente tem a formação, né, de uma capa de astrócitos. Então, os astrócitos colocam seus prolongamentos ao redor desses capilares aí e isso reduz a permeabilidade capilar, fazendo com que substâncias de dentro do sangue, lá do vaso, não consiga passar pelo endotélio e mais pela essa barreira formada pelos astrócitos. Então, a barreira hematoencefálica tem dois elementos: a célula endotelial, né, do vaso, e a barreira e o astrócito, né, o prolongamento dos astrócitos. Aqui a gente consegue ver nesta foto, né, um corte de cérebro numa metodologia, numa coloração onde corou os astrócitos aqui e os seus prolongamentos aqui encapando um vaso. Ó. A gente tem um vaso sanguíneo que tem a mesma marcação, a mesma cor aqui do astrócito. Então ele está encapando, né, isolando aqui esse capilar, fazendo com que as substâncias que estão dentro do vaso sanguíneo lá não consigam chegar até o tecido nervoso que está aqui ao redor do vaso, né, certo? Então, a outra célula, né, a micróglia, são células pequenas, têm prolongamentos curtos e mais irregulares, né? Esses prolongamentos aumentam quando essas células estão ativas, tá? Eles têm núcleos escuros e levemente alongados, né, mais alongados aí no formato de um charuto, alguns podem falar, o formato de vírgula, né? Isso varia um pouquinho. E qual é a sua função? É a célula de defesa do sistema nervoso central. Então, eles realizam a fagocitose, é como se fosse um macrófago lá no sistema nervoso central. E também eles participam do processo de inflamação, né? Ou seja, quando tem algum dano lá no sistema nervoso central, e também auxiliam no reparo desse sistema nervoso central, tá? Juntamente com os astrócitos que tem essa função. Tá? Então, passando a outra célula, a célula ependimária, elas revestem o sistema ventricular. O que é esse sistema ventricular? Vocês vão ver lá na anatomia. É um sistema onde está preenchido por líquido céfalo-raquidiano ou fluido cérebro-espinhal. Né? Então, eles fazem o movimento, essas células são células ciliadas, né? E fazem o movimento desse líquido lá dentro do sistema ventricular, né? Fazendo esse líquido rico em nutrientes, né? E auxilia na nutrição do tecido do parênquima nervoso, né? Então esse fluido cerebroespinhal ou líquido cefaloquidiano ou até líquor, ele é produzido pelas células ependimárias modificadas, que são células do plexo coroide, são essas células que estão aqui. Alguns autores relatam que essas células são células da meninge que penetraram lá durante o desenvolvimento embrionário e se modificaram para produção do líquido cefaloquidiano. Elas ficam ao redor dos vasos, então elas filtram o sangue aqui, né? Então tem o vaso, tecido conjuntivo aqui, que é chamado de tela coroide, e o plexo coroide aqui ao redor, e esse processo então faz com que ocorra o quê? A filtração do sangue para a produção do líquido. Então o plexo coroide, que é essa estrutura aqui, são células cúbicas, né? De cúbicas a cilíndricas, né? Variam um pouquinho aí, dependendo da situação, podem estar achatadas, mais pavimentosas, mas normalmente são cilíndricas ou cúbicas e servem para a produção do líquido cefalorraquidiano, né? E esse líquido aí tem a função de absorver os choques, né? Então atenua efeitos de trauma no cérebro e na medula espinhal e também ajuda com nutrientes e remover metabólitos do sistema nervoso central. No maior aumento a gente vê isso aqui, ó, os vasos sanguíneos e esse epitélio aqui ao redor. Essa célula do plexo coroide não é ciliada, ó. Embora ela é meio parecida com a célula que está aqui embaixo, que é a célula ependimária, né? Então essa aqui está no centro do ventrículo e essa está revestindo o ventrículo ao redor. Essa sim tem a função de movimentar o líquido e essa aqui tem a função de produzir o líquido cefalorraquidiano, tá? Então, onde que está o plexo coroide? Ele não está distribuído em todo o sistema ventricular. A gente vê no quarto ventrículo aqui, entre o cerebelo e o tronco encefálico, e no terceiro ventrículo aqui, né, depois dos ventrículos laterais, aqui onde começa o aqueduto mesencefálico, também a gente tem uma porção de plexo coroide. Então, nesses dois locais aí a gente vai ver um plexo coroide aqui que é importante na produção do líquido cefalorraquidiano, tá?
Então o líquor, né, que preenche, que é produzido pelo plexo coroide, é um líquido límpido e pobre em proteína, que contém normalmente poucas células, né, de 2 a 5 linfócitos por ml, e algumas células descamadas do próprio plexo coroide ou do epêndima aqui. Tá? Ele é produzido de modo contínuo e ele é absorvido lá pelas velocidades aracnoides, né, quando passam e daí passa pelos seios venosos cerebrais, né, e hoje sabes que tem um sistema, né, meio que mimetiza o sistema linfático, né? Até um tempo atrás eu achava que não existe linfático, né, no sistema nervoso central, mas hoje sabe que tem uma estrutura muito semelhante ao sistema nervoso linfático que drena esse material aqui. Então, o que acontece se houver obstrução no fluxo do líquor, né? Esse é um dado importante. A gente vai ter um processo chamado de hidrocefalia, né? Esse processo de hidrocefalia, né? Então, quando acontece no animal jovem, ocorre até alteração na estrutura do crânio, né? Aumentando de volume, e quando ocorre no animal adulto, né? Que o crânio já está bem consolidado, ocorre o achatamento parênquima. Então esse líquido preenche, né, os ventrículos, eles dilatam e o parênquima fica achatado aqui ou comprimido contra a calota craniana. Né? Então esse processo de hidrocefalia pode levar à morte, pode levar a alterações neurológicas aí do animal, dependendo se ele é jovem ou mais ou já adulto, né? Então leva a sinais clínicos diferentes, alterações diferentes. Então o sistema nervoso central tem em sua composição na macro, né, o cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a medula espinhal. Quando a gente tem substância cinzenta, né? Substância cinzenta rodeada no meio da substância branca, né? A gente tem o chamado núcleo. Então, substância cinzenta no meio da branca é chamada de núcleo. E quando a gente tem substância cinzenta em meio à substância branca, a gente tem os chamados tratos ou fascículos, tá? Então, esse é mais ou menos uma ilha, né, de substância cinzenta aqui e aqui de substância branca, e cada uma leva o seu nome aí, tá? Certo? Então, lá na base, ó, a gente tem o que eles chamam de núcleos da base, né, que é a mistura de substância branca e cinzenta, que é localizado aí na base do encéfalo, né, chamado de núcleos da base, essa estrutura. E o córtex cerebral, ele está organizado em 6 camadas diferentes de neurônios, onde a gente tem neurônios sensoriais, ou chamados aferentes, é os que trazem a informação para o sistema nervoso central, e os neurônios motores ou eferentes, é os que levam a informação para o sistema nervoso periférico. E aqui mais ou menos uma fotomicrografia que a gente consegue ver aí as camadas de neurônios, né? Elas não são bem, a gente tem muita substância, né? Muito matriz extracelular, na verdade é prolongamentos de células, né? No sistema nervoso central, um pouco diferente da matriz que a gente vê lá no processo, e esses prolongamentos de célula a gente chama de neurópilo, né? Ou neurópila. Então aqui a gente vê as camadas, elas não estão muito bem organizadas, mas se a gente traçar algumas linhas aqui, a gente vê que tem 6 camadas de neurônios, que cada um tem a sua função diferente, mas isso é uma coisa para a gente analisar lá no sistema nervoso, quando na ISTO 2, tá? Então, o córtex cerebelar, ele está organizado em 3 camadas diferentes. Esse sim a gente consegue identificar com bastante facilidade. A primeira aqui é chamada de camada molecular, onde a gente tem neurônios estrelados, a gente vê um núcleo bem pequenininho, eles estão bem dispersos. Depois a gente tem as células de Purkinje, que são essas células maiores, aí a camada das células de Purkinje, onde os dendritos invadem a porção molecular, então eles estão nessa localização aqui, né, na parte externa, e a camada granulosa, que tem neurônios muito pequenos que estão bastante unidos, e a substância branca aqui no centro. Então essas 3 camadas aqui formam a substância cinzenta, ou chamada também de córtex cerebelar. Então é importante a gente identificar essas 3 camadas. Na aula prática lá a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Então a camada molecular aqui, pouca célula, por isso que eles chamaram, né? São poucas células, eles acharam que tinha muita molécula, por isso chamado camada molecular, né? Então, únicas células do cerebelo em que o axônio deixa o sistema nervoso central. Por quê? Eles recebem informação aqui, levam informação sobre equilíbrio e várias outras situações. Então, o córtex cerebelar tem essa função aqui. E as células de Purkinje aqui, né, são essas células, né, que vão levar aí a informação para fora. Então, elas são responsáveis aí pelo equilíbrio
elas fazem interação com o sistema muscular, sistema esquelético e vários outros aí, né? Então elas atuam como neurônios eferentes aí, aqui está a camada granulosa abaixo. Então aqui as 3 camadas do córtex cerebelar, tá? Na medula espinhal a gente tem diferente. Lá no centro temos um canal central, né, ou canal medular também chamado, que tem líquor e é revestido também por células ependimárias ali que tem os cílios, ó, como a gente está vendo, certo? Ao redor dele está a substância cinzenta, né, formando esse H medular, e a substância branca bem mais na periferia, né? E quando a gente vê isso na histologia, vamos ver os mesmos neurônios que tem lá no encéfalo vão estar presentes lá na medula, né? Com os grânulos de início, né? Eles são muito parecidos aí, tá? Certo? Então, envolvendo todo o sistema nervoso central, a gente tem as meninges, que são estruturas de tecido conjuntivo na forma de membranas que revestem e protegem esse sistema nervoso central. Então, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. E elas são 3, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, né? Então, a dura mater, né, que é a mais externa, ela está colada na caixa craniana, né, ela está junto com o periósteo lá na caixa craniana, e na medula ela é separada do periósteo das vértebras por um espaço chamado epidural ou peridural, que fica abaixo da dura mater, aí é o espaço subdural, né? Então esse espaço que está acima da dura mater e esse aqui abaixo da dura mater, tá? Certo? Então essa é o primeiro processo. Aqui esse espaço é importante para os processos da anestesia, que a gente vai ver depois ali, é utilizado esses espaços aí para injetado, né, o material. Então nesses espaços aí auxilia no processo da anestesia. A aracnoide, então, é a meninge intermediária, é dividida em 2 partes. Uma membrana em contato com a dura mater e algumas traves, como a gente está vendo aqui, que ligam a aracnoide com a pia mater. Esse espaço entre as traves é chamado de espaço subaracnoideu. Ele contém líquido e também, então, essa aracnoide é o principal espaço, né, de proteção contra os impactos, né? Como tem líquido ali, então se ocorre um deslocamento do encéfalo dentro da caixa craniana, esse deslocamento do líquido ajuda a amortecer esses impactos aí que ocorrem nesse processo. E a última, mais interna, chamada de pia mater, né? Ela é aderida ao tecido nervoso, ela forma os espaços perivasculares que penetram no tecido nervoso. Então esses túneis de pia mater no tecido nervoso, eles vão levar os vasos sanguíneos até dentro do parênquima. Num determinado momento deixa de existir tecido conjuntivo e fica só os vasos sanguíneos, que ficam recobertos aí pelos astrócitos, né? Como a gente está vendo aqui, encapado pelos astrócitos, né? Então tá aqui as meninges, né? A gente consegue ver a dura mater mais externa, aqui as traves da aracnoide, né? E a pia mater está bem colada aqui. Então, vejam que a dura mater é a mais espessa, então ela é chamada também de pacmeninge. E as outras duas é chamada de leptomeninge. Pac quer dizer grossa, né? Paquiderme do elefante lá, para vocês lembrarem que é grosso, né? Pele grossa lá, paquiderme do elefante, e aqui pacmeninge porque ela é grossa. E tanto a aracnoide quanto a pia mater são finas, então é chamada de lepto. Lepto é fino, leptomeninges, né? As duas são chamadas de leptomeninges. Então só para a gente lembrar aí, e a gente consegue visualizar aqui nesse corte essas estruturas aí, tá? Então, no processo de anestesia, né, epidural ou peridural, é utilizada a última vértebra sacral e a primeira caudal, onde é injetado o anestésico aqui e ele paralisa toda essa região, né, dos membros pélvicos aqui, então facilitando a realização de algum procedimento, né? Esses locais aqui servem também a articulação atlanto-occipital ou lá a lombo-sacral, como a gente falou ali antes, são locais para colheita de líquor. Se a gente suspeita de alguma doença no animal, aí a gente pode coletar líquor desse local, o que facilita, né, o processo de diagnóstico de algumas doenças aí. É uma análise que é feita lá na disciplina de laboratório clínico, certo? O sistema nervoso periférico, então, passamos do sistema nervoso central para o periférico, né? A gente tem aqui também os neurônios também fazem parte do sistema nervoso periférico e eles têm a mesma função do sistema nervoso central. E a gente tem outro tipo de célula, que é a célula de Schwann. Então, lá no sistema nervoso central, quem fazia a mielina era o oligodendrócito. Aqui no periférico é a célula de Schwann. Ela faz 1 ou 2 bainhas de mielina no máximo, né? Só que essas bainhas de mielina são um pouco mais longas, às vezes chegando até 2 milímetros, né?
E também lá nos gânglios nervosos, onde a gente tem os neurônios, ao redor dos neurônios, a gente tem a célula de Schwann fazendo o processo chamado de satelitose, né? Então, ao redor dos neurônios, aqui um neurônio, ali vários, e aqui ao redor esse processo chamado de satelitose, tá? Certo? Então, a célula de Schwann tem a mesma função do oligodendrócito, a formar a baía de mielina, só que só no sistema nervoso central. Desculpe, no sistema nervoso periférico. No central é o oligodendrócito e no sistema nervoso periférico é a célula de Schwann, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos nervos. O que são os nervos? São feixes de axônios, né? Feixes de axônios que vão formar essa estrutura que leva a informação de um local ao outro lá no sistema nervoso periférico, tá? Então, na macroscopia, normalmente eles são brancos, aqui tem um nervo ó, com dois feixes, duas fibras, né? E esse nervo, ele normalmente tem uns envoltórios, né? Entre as fibras aqui, né? A gente tem tecido conjuntivo, ó, uma estrutura de tecido conjuntivo que fica ao redor aqui, que é chamado de endoneuro. Ao redor de cada feixe é chamado de perineuro, é tecido conjuntivo denso, e ao redor do nervo como um todo é chamado de epineuro, né? Qual é a diferença? O epineuro normalmente tem gordura e vasos sanguíneos, o perineuro não tem essa estrutura, tá? Então é um tecido conjuntivo denso que está aqui ao redor. E o endoneuro está entre as fibras aqui, voltando aqui, ó, ele vai estar entre as fibras, ele forma como se fosse um labirinto entre os axônios, todos esses pontinhos escuros são os axônios, ao redor a bainha de mielina clara, bem semelhante ao que a gente vê no sistema nervoso periférico, e entre eles aqui tem umas linhas mais escuras, né, que dá essa estrutura aí que é o endoneuro, tá? Certo? Então aqui o epineuro, ó, tem gordura, adipócitos aqui, o perineuro aqui no feixe, né, ao redor deste feixe aqui, e as fibras nervosas aqui em meio nesse processo, as fibras nervosas axônios, né, que são esses pontinhos escuros, e a bainha de mielina branca aí ao redor. E o endoneuro aqui no meio, essa estrutura toda de tecido conjuntivo é formado por fibras colágenas, aí é o endoneuro, né, e fibras reticulares também a gente encontra nesse processo. Então o epineuro lá bem ao redor, ao redor de cada feixe o perineuro, e aqui a bainha de mielina com os axônios aqui, essa estrutura escura, né? E essas linhas mais escuras que a gente vê aqui é o, é, o endoneuro, tá? Então quem é que faz? Tudo isso é formado por tecido conjuntivo e bem por isso a gente vai encontrar fibroblastos nesses locais. Ó, nesse local a gente já encontra alguns fibroblastos no corte transversal, aqui no meio também, ó, estruturas alongadas aqui que são os fibroblastos. A gente pode encontrar algumas células, aqui uma mais redonda, ó, que é da bainha de mielina, né, a célula de Schwann, o núcleo da célula de Schwann, mas algumas dessas aqui são células do fibroblastos. Nesse local, no corte transversal, a gente vê isso também, ó, núcleos célula mais arredondada aqui, que é o núcleo da célula de Schwann, e célula mais fusiforme aqui, ó, bem escurinha, que é o núcleo dos fibroblastos que formam o endoneuro. No perineuro a gente também vê alguns núcleos de fibroblastos aqui, né? E no epineuro, perineuro também a gente vai ver os fibroblastos. Ó. Então aqui um axônio com a bainha de mielina, gordura, aqui um internó, nódo de Ranvier, né? Nesses locais aí a constrição, e o núcleo aqui das células de Schwann aqui fazendo a bainha de mielina, e os fibroblastos ali mais em cima, e aqui algum fibroblasto, esse aqui também ó, bem fininho. Então vejam a diferença do núcleo da célula de Schwann para o núcleo do fibroblasto, né? A gente consegue observar essa diferença ali, tá? Então a gente tem o endoneuro entre as fibras aqui, né? O perineuro, que é tecido conjuntivo denso, ele serve uma barreira para a entrada de macromoléculas, né, nesse local, então elas não conseguem entrar aqui. E o epineuro, que tem tecido conjuntivo denso, com vasos sanguíneos, como a gente está vendo aqui, tecido adiposo, revestindo e servindo um tecido até de amortecimento para esses nervos, né, para proteger esses nervos nesse local, tá? Então, o que a gente vê aqui, ó, o endoneuro entre, né, ó, fibroblastos aqui entre os axônios aqui no centro com a bainha de mielina, essa aqui formam os vacúolos brancos aqui ao redor, né? E o perineuro em cada feixe, aqui ele se projeta aqui, ó, dividindo os dois feixes, e o epineuro, que é um tecido conjuntivo um pouquinho mais frouxo, com adipócitos e vasos sanguíneos lá na periferia. Quando a gente vê na microscopia eletrônica, vai ver isso, um axônio aqui, a bainha de mielina ao redor, ó. Então aqui o endoneuro, tecido conjuntivo aqui, ó, formando essa
bainha aqui isolando cada, ó, aqui é o núcleo da célula de Schwann, né? E aqui é a bainha de mielina que ela está formando aqui ao redor desse axônio, né? Então o endoneuro aqui, depois o perineuro aqui mais ao redor e o epineuro lá, as fibras, né? Os fibroblastos aqui produzindo colágeno, né? Ao redor aí no epineuro, tá? Então é fácil de visualizar na microscopia eletrônica e também na microscopia óptica a gente consegue identificar todas essas estruturas. Qual é a função do nervo? Comunicar entre os centros nervosos e também órgãos da sensibilidade, os órgãos efetores, né? Então eles possuem fibras que são aferentes e eferentes. Então os nervos sensitivos levam a informação da periferia para o centro, eles são apenas aferentes, né? Os nervos motores são apenas eferentes, porque levam a decisão lá do sistema nervoso central para a periferia, para movimentar o músculo, fazer alguma movimentação de articulação, alguma correção no movimento, né? E os nervos mistos são aferentes e eferentes. Esses são a maioria. Então tem fibras sensitivas e motores nesses nervos mistos, obviamente, que levam e trazem a informação de um local para outro, tá? Então aqui tem um nervo misto, ó. Tem a medula lá, sistema nervoso central. Logo na saída a gente tem uns gânglios aqui, o gânglio sensorial, e aí o nervo, né, com todos os seus envoltórios, aqui um axônio, né, um neurônio sensorial e aqui um motor, né, e um vai lá para o músculo, o motor, obviamente, e o sensorial na pele. Então esse sensorial leva a informação da pele, lá depressão, calor, outras coisas, até o sistema nervoso central. Essa informação é processada, às vezes na medula ou às vezes vai até o sistema nervoso o encéfalo, né, para ter um processamento melhor, e depois a decisão é tomada e vai até o músculo para ocorrer essa alteração. Por exemplo, tirar o dedo ou a mão, né, de alguma situação onde está ocorrendo um aumento de pressão, tá? Ou uma pata do animal também nesse processo. Então, como a gente tem neurônios também no sistema, lá nas vísceras, e também a gente tem neurônios em gânglios, né, certo? Nas vísceras lá, os plexos, né, que a gente viu na primeira aula, o plexo de Auerbach lá, né, o plexo mioentérico é um tipo de gânglio, né, é um grupo de neurônios que está lá no sistema nervoso periférico, formando o sistema nervoso periférico, né? Então, essa é uma função aí desses gânglios, né? Então, os gânglios, eles podem ser aferentes ou sensoriais, e a gente tem dois tipos, os gânglios cranianos, que são associados aos nervos cranianos, e os espinhais, que estão localizados nas raízes dorsais dos nervos espinhais. Eles podem ser unipolares ou pseudonipolares, né? Na histologia a gente vai ver o que? Corpos de neurônios normalmente que estão arredondados nesses locais aí. E os gânglios eferentes, os gânglios motores ou os gânglios do sistema nervoso autônomo, são formações bulbosas que estão ao longo dos nervos no sistema nervoso autônomo. Onde é que eles estão? No interior dos órgãos, né? Então lá na parede do tubo digestivo tem os gânglios intramurais, né, que são pequenos, eles não têm cápsula. E geralmente são neurônios multipolares que formam esses gânglios. Na histologia a gente vai ver corpos neuronais com um aspecto estrelado, né? Então tem uma forma ou uma forma poliédrica, né, multifórmica aí nesse processo, tá? Certo? E por último, o que divide o sistema nervoso central do periférico. A gente falou que daqui da medula, que é o sistema nervoso central, nos nervos espinhais, aí tem axônios. O neurônio está localizado aqui, mas o axônio parte e ele sai do sistema nervoso central e vai para o nervoso periférico, como a gente está vendo aqui, ó. Então aqui tem um axônio que está no sistema nervoso central e ele está partindo, está saindo do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Como é que eu sei isso? A bainha de mielina é diferente, ó. Aqui quem faz a bainha de mielina, o ligodendrócito, e quem faz a bainha de mielina aqui, a célula de Schwann. Então vejo que até tem um tecido conjuntivo aqui envolvendo, né, provavelmente do endoneuro nesse processo aqui, né, isolando cada axônio com a sua bainha de mielina. Então, quem delimita onde é sistema nervoso central e onde é sistema nervoso periférico é uma estrutura chamada de glia limitante externa, que é esse pezinho aqui, esse pé de quicelo, o pé do astrócito. Então o astrócito vai lá, ao redor daquele axônio ele cria um anel, né, de astrócitos, e ele delimita daqui para cá é sistema nervoso central, e dali, né, desse anel para lá é sistema nervoso periférico. Então cada célula fazendo a sua bainha de mielina, ou seja, o ligodendrócito no central e
célula de Schwann no periférico, né? Então esse limite aí é uma das funções também dos astrócitos, tá? Certo? Então é também uma informação importante que delimita, né, tanto funcionalmente quanto morfologicamente aí, o sistema nervoso central do periférico, certo? Então seria isso, pessoal, do sistema nervoso, tá? E até mais.